Graça e paz, uma alegria estar com vocês. Você não imagina quanto é uma alegria estar com Wagner, com Guga, quanto nós conversamos aqui, rimos juntos, porque é a alegria do Senhor. E eu espero que você desfrute a cada dia de toda a alegria do Senhor. Mas nós estamos falando de bênçãos de Deus. Se há alguma coisa que alegra o meu coração e seu coração, são as bênçãos de Deus. Estamos vendo as bênçãos de Deus na família de Davi. Vimos Davi orando pela sua família, vimos Davi decidindo atitudes de um coração sincero dentro da sua casa, vimos Davi orientando Salomão a buscar o Senhor, ter um coração sincero, e agora nós vamos ver o resultado de tudo isso. Como é que Salomão assimilou todas essas atitudes e decisões de Davi? Como Salomão foi alcançado pela oração de Davi? Como Salomão foi alcançado pelas decisões de Davi? Como Salomão foi alcançado pelas orientações de Davi? Abra sua Bíblia comigo em 1 Reis capítulo 3. E você vai ver agora Salomão tomando atitudes. E como Salomão foi alcançado pelo seu pai Davi, na sua oração, nas suas decisões e nas suas orientações. A palavra de Deus diz em 1 Reis capítulo 3, sobre o momento em que Deus está conversando com Salomão. Salomão está prestes a assumir o reino de Israel. E Deus diz: Salomão, me pede o que você quiser, e eu vou dar a você para que você reine sobre Israel. E então Salomão diz assim: agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança, e não sei como conduzir-me. Teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, tão numeroso, que se não pode contar. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo, para julgar ao teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, pois quem poderia julgar a este grande povo? Estas palavras agradaram ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. Fantástico! Salomão foi alcançado pela oração de Davi. Salomão foi alcançado pelas decisões de Davi. Salomão foi alcançado pela orientação de Davi. E o que Salomão revela aqui é um coração inteiro diante de Deus, um coração que pensa certo diante de Deus e um coração que sabe pedir a Deus. Senhor, eu preciso reinar sobre Israel. O que eu preciso é sabedoria e discernimento. Eu preciso de entendimento que venha do Senhor, porque esse povo é imenso e eu preciso saber como reinar sobre eles. Esse pedido agradou ao Senhor. Agradou tanto que Deus disse: porque você me pediu isso, Salomão, eu te darei muito mais. E Salomão foi o homem mais sábio da sua época, quiçá de todos os tempos. Ele tramitou muito bem na engenharia, tramitou muito bem na botânica, tramitou muito bem na zootecnia, tramitou muito bem nas áreas de tecnologia da época. Salomão era um homem muito sábio. Quando ele tem a visita da rainha de Sabá, ela diz: vocês não me contaram nem a metade do que esse homem sabe. Salomão é abençoado por Deus. Num dos momentos em que ele precisa de discernimento, porque há uma crise no seu reino entre duas mulheres, diante de uma fome que teve, e elas acabam por fome comendo o filho de uma delas. Quando elas entram em embate, há uma mentira ali no meio. Salomão tem uma atitude tão sábia, com um discernimento tão profundo, para resolver essa situação, que até hoje, em muitos tribunais, inclusive aqui no Brasil, quando você entra num tribunal, você vê em afresco uma pintura sobre esse momento da decisão de Salomão. Essa história está em 1 Reis, leia lá depois, e você vai ver. Salomão assimilou, Salomão foi alcançado pela oração, pela decisão e pela orientação do seu pai. Você que é pai, mãe, vô, avó, que está me acompanhando por reflexões bíblicas,
Você percebe como é importante nós orarmos pelas nossas famílias? Decidirmos ter coração íntegro no seio das nossas famílias, orientarmos bem os nossos filhos e netos, porque aí eles serão alcançados pela sabedoria de Deus. E quando eles precisarem tomar alguma decisão, ou fazerem alguma escolha, ou pedirem algo a Deus, eles saberão com um coração inteiro e sincero o que pedir, o que decidir, o que escolher. Eu não tenho dúvida que a maior alegria para um pai, para uma mãe, para um avô, para uma avó, é ver em seus filhos uma atitude como de Salomão. Dá-me sabedoria, Senhor. Eu preciso de sabedoria. Com palavras que agradam ao Senhor. Como eu quero ver isso nos meus filhos? Palavras que agradam ao Senhor, atitudes que agradam ao Senhor, relacionamentos que agradam ao Senhor. Como eu quero ver isso nos meus netos? Se Deus me der a oportunidade, nos meus bisnetos. Eu quero incentivar você a orar pelos seus filhos e netos. Eu quero incentivar você a tomar decisões segundo o Salmo 101 para a sua casa. Eu quero motivar você nesta reflexão bíblica a gastar tempo orientando os seus filhos na palavra de Deus, para que ao colher, você colha filhos como Salomão, que sabem pedir, escolher diante de Deus. Eu quero orar por você e pela sua família agora. Senhor, que história linda da família de Davi. E como é bom ver o resultado do alcance que a oração de Davi, que as decisões de Davi, e que as orientações de Davi no seio da sua família produziram no seu filho Salomão. Ajuda-nos, Senhor, a orarmos como Davi, a decidirmos como Davi, a orientarmos como Davi, para que colhamos como Davi. E que o Senhor abençoe grandemente todos esses que me acompanham por reflexões bíblicas na TV Alfa e Ômega. Peço a tua bênção, Senhor, a tua graça e a orientação do teu Espírito sobre todas essas famílias, em nome de Jesus. Amém. Olha, eu não tenho dúvida que você está sendo grandemente abençoado por Deus. Compartilhe reflexões bíblicas pela TV Alfa e Ômega. Conte a seus amigos, a outras famílias, para que eles possam crescer no conhecimento e na graça do Senhor. Deus te abençoe e fique em paz.